Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Hypecast. Mais uma semana, mais um episódio. Tô aqui com dois pastores dessa vez. Eu tô sendo honrado aqui de ter dois pastores comigo. E apresentar primeiro, claro, nosso pastor Glauberson mais uma vez aqui com a gente. E aí, galera, tudo bem? Satisfação imensa, viu, Matheus? E eu tô ansioso pelo assunto de hoje. Nós estamos aqui com o nosso pastor presidente, teólogo, escritor e o pastor presidente da Igreja Batista Imagine. Agora missionário também, missionário né? agora. Segunda missão, o currículo já tá... Muito bom, pastor. Obrigado pelo seu tempo, que é muito corrido, eu sei, muito apertado, obra, tanta coisa. O senhor tirou um tempo aqui para estar nos edificando. E, Matheus, o assunto é bom, hein? O assunto é bom. Assim como no primeiro, né? A gente teve com a missão lá no Paquistão. Agora no Malawi, que eu ainda tenho mais dúvidas. Eu lembro que no Paquistão, criou uma curiosidade muito grande sobre o país em si. Eu consegui pesquisar muita coisa. Só que no Malawi eu não consegui achar isso. Na própria internet, e vendo os stories e tal, eu fiquei, cara, quando eles chegarem aqui eu preciso perguntar algumas coisas. Porque realmente eu não consegui encontrar. E eu acho que é legal pra gente começar essa conversa, pra curiosidade do pessoal lá também, a minha e a nossa curiosidade sobre o Malawi, é como tudo isso começou, pastor. Porque a gente tem o Paquistão e Malawi, que são duas realidades bem totalmente diferentes, dois países totalmente diferentes. E eu acredito que até a estratégia para que isso fosse feito foi totalmente diferente. Como isso surgiu? De começar a ir para Malawi? Pergunta. Primeiro, alegria estar aqui de volta. Aí, rapaz. Vou voltar quantas vezes me convidar e hoje para falar de novo sobre missões. Como começou? O trabalho missionário, ele começou com a conexão com a tia Jo e com o pastor Josué, da Missões Até Que Todos Saibam. Então essa conexão foi uma conexão realmente de Deus. Eu falei da primeira vez, sempre foi um sonho do meu coração, do coração da pastora Eliane. Eu converti aos 14 anos, tive uma influência imensa com missões, com a Janela 1040, e tivemos a oportunidade. Quando nos tornamos Imagine, essas portas, elas começaram a se abrir e a gente percebe um movimento de Deus muito grande. É um movimento de Deus tão grande que agora de manhã eu estava fechando o prédio em Portugal para Imagine já nascer. Novidade. Novidade. Então está acontecendo muito rápido. Essa conexão com a tia Jo e com o Josué, quando ela veio pela segunda vez aqui em Uberlândia, foi no mês de julho, e ela falou da experiência dela no Malawi. Ela tinha acabado de ir, o local do projeto, que eram 800 crianças, não tinha molho. Ela preparou para atender 800 crianças, chegaram quase 2.000. Ela teve que escolher quem comia e quem não comia. Ela deu esse testemunho quando ela foi um caos. Verdade. Foi um caos. Que difícil. E ela mostrou esse vídeo na igreja. Como nós não tínhamos ainda uma condição como instituição de estar dentro, eu tomei a decisão de dar uma oferta para ela. E foi uma oferta muito generosa. Depois ela compartilhou que foi a maior oferta dos 35 anos de ministério dela. E ela pegou essa oferta, ela fez o quê? Ela mandou parte dessa oferta para o Paquistão e parte dessa oferta para o Malawi. E aí no mês seguinte, ela mandou um vídeo. Pastor, quero te mandar esse vídeo para te mostrar onde nós destinamos a oferta que o Senhor nos deu. Essa oferta foi para ela, para a pessoa dela, mas ela mandou para o Paquistão e para o Malawi. Quando ela mandou esse vídeo, nós já éramos Imagine, eu dei um retorno para ela. Como nós podemos ajudar? E como nós estamos nesse processo para inaugurar a nova casa, eu disse, olha, nós não podemos ajudar muito, mas queremos fazer parte. E aí assumimos um compromisso com a igreja de ajudar mensalmente, e temos feito isso. Ali foi a porta de entrada para o Paquistão e para o Malawi. E aí esse movimento que nós estamos vendo acontecendo de fora para dentro. Agora no mês de agosto nós vamos passar para a igreja, já estamos, como igreja, no Brasil e mais 9 nações. Cara, 9 nações. Então isso em menos de um ano que nós começamos esse movimento para as nações. Então está sendo muito rápido, é algo orgânico, é algo que está vindo da parte de Deus, não tem uma estratégia, não tem financeiramente, é um investimento alto, você vai fazer um investimento fora do Brasil, mas Deus está suprindo.
as ofertas estão chegando e as coisas estão acontecendo. Então, mês de agosto, a gente oficializa as 7 nações que nós estaremos juntos, além do Malawi e do Paquistão. Glória a Deus. Tá dando tempo nem pra ir. Não dá. Dá pra ir na igreja, não dá nem pra ir visitar a igreja. Daqui a pouco, cara, Olha nós que vamos ter que fazer um tour. não começou ainda. Então. A visão ainda é pequena, pastor. Ainda é pequena. E sempre o senhor compartilha de questionamentos que o senhor recebe. Às vezes no altar, deixa eu aproximar aqui para me ajudar. Quando o senhor às vezes está pregando e às vezes compartilha de perguntas. Por que tem começado fora e não aqui dentro? Eu sei que tem alguns projetos aqui dentro. Ribeirinhos, por exemplo, tem um barco lá que foi reformado todo... Também, todos os seus para ir lá, cara. Que foi todo reformado com ofertas da nossa casa. Mas como é que o senhor vê isso, de Deus abrindo portas fora para nações? Eu vejo como um mover de Deus para a nossa casa. Nós vamos estar muito forte no Brasil, vamos estar com as aberturas das igrejas Imagine. Hoje nós já estamos com a rede de igreja Imagine. É uma rede de igreja para igrejas que precisam de um suporte, pastores que precisam de um discipulado, mentoreio. Todo o nosso material que nós usamos na nossa casa, nós compartilhamos com essas igrejas. Então hoje nós temos igrejas do Nordeste, Espírito Santo, Belo Horizonte, que já estão conosco. E nós estamos servindo a nação brasileira, além de servir a nossa cidade local. Vai ser muito natural o nascimento das Imagines no território nacional. Até porque nós temos muitos membros que saem daqui, mudam, como por exemplo, pessoas que saíram daqui, foram para o Rio de Janeiro, estão pedindo a Imagine. Isso vai ser muito natural, isso vai acontecer. Aqui dentro de Uberlândia, 2026 nós vamos abrir 4 unidades dentro de Uberlândia. Isso é uma realidade, vai acontecer. Só que antes de nós darmos esse passo de expansão, Deus começou a fazer um movimento. Esse movimento com a missão Até que Todos Saibam e o movimento da abertura das Imagines. Nos Estados Unidos, com o Eric. Então nós começamos agora, né? Portugal. Nos Estados Unidos nós estamos em 4 cidades e 2 estados. Olha lá. Então está acontecendo de forma muito orgânica. Então nós vamos chegar assim no Brasil. Responder assim, porque diante do questionamento de outras pessoas, elas querem uma resposta mais exata. Sim. Nós estamos seguindo um fluxo, um mover de Deus, o que Deus está fazendo, e nós não vamos dizer não quando Deus está abrindo a portas para a gente ir. Vamos estar no Brasil? Já estamos. Nosso maior impacto é no Brasil. Sim. Esse é o maior impacto da Imagine. E vamos estender trabalhos missionários também no Brasil. Sim. Mas hoje eu entendo que existe um mover de Deus nos conduzindo para as nações. E nós só estamos dizendo, eis-nos aqui. Essa pergunta também normalmente é meio provocativa, né? Às vezes as pessoas querem, por que você está fazendo, derramando tanto para fora e tudo, mas a gente sabe que, claro, nós temos ali o Bom Samaritano lá na igreja, cara, que faz um trabalho excelente. Mas nossa igreja sempre foi toda semana nas ruas de Uberlândia, eles estão lá levando comida, levando assistência, tirando pessoas das drogas, colocando em casa de recuperação. Agora estamos no movimento da campanha do agasalho. Já estamos atendendo assim. Na verdade, nós já vamos atender toda a população de rua de Uberlândia 100% com doação. Uau. E o que está sendo arrecadado, vamos distribuir para várias instituições. Então, uma igreja, ela está conseguindo atender toda a população em condição de rua de Uberlândia. Mas, por exemplo, se você quer procurar alguma coisa maior que foi feita no Brasil, procura o que a gente fez no Rio Grande do Sul. Sim. Aquele trabalho imenso e maravilhoso que foi feito. Sim. Mais de 300 toneladas saindo da nossa igreja para atender. Tanto que nesse movimento, você estava em Brasília, a Força Aérea nos pediu ajuda para conseguirmos caminhão que eles não tinham. Então, esse movimento nosso, ele está acontecendo no Brasil. É uma realidade e ele vai ampliar. Agora, a ordem de Jesus foi: ide por todo mundo. Sim. Então, muitas vezes o questionamento, ele não é bíblico. Ele é mais emocional, é da alma da pessoa. Quando nós cuidamos de 2.000 crianças na África, nós não estamos desprezando as crianças do Brasil. E o entendimento que nós temos como igreja nós não fomos chamados para fazer tudo. É impossível. Então nós vamos fazer o que Deus tem colocado na nossa mão. Então esse questionamento, ele deveria ser para Deus. Por que que Deus
está nos conduzindo por esse caminho. Então, não dá para fazer tudo, é impossível. Impossível. Nenhuma instituição, nenhuma igreja, nenhum governo vai fazer tudo. Nós estamos sendo fiel àquilo que Deus nos deu como visão. Qual que é a nossa visão? Nós estaremos em todos os continentes levando o reino de Deus, a cultura do reino de Deus. Amém. É a nossa visão e nós vamos trabalhar nela, e eu entendo que Deus vai despertar outros para fazer aonde nós não vamos conseguir chegar. E aqueles também que estarão conosco, porque eu vejo que tem uma multidão de empresários e pessoas se levantando nessa visão e nessa clareza. Eu acho que isso é muito importante, pastor, essa clareza Demais. do que Deus tem, porque ele mantém o Senhor debaixo da voz que Deus tem para a nossa casa, né? Mas você tocou num ponto, Glaucio, que vale a pena a gente ressaltar aqui. Sim. Quando a igreja brasileira estava falando mais de missões, havia uma conscientização nos membros, nos empresários, em todos sobre missões. E com o decorrer do tempo, isso foi deixando de lado. Na nossa casa, a gente percebe esse movimento do Espírito Santo, trabalhando nos membros, da pessoa mais simples até o empresário grande, dele entender que o que Deus está entregando para ele não é só para ele, é para tocar o reino de Deus. Uau. Então, ver esse movimento acontecer na nossa casa é muito bonito. Porque quando entrarmos aqui no Malawi, quando eu cheguei lá e vi a realidade, e vivendo essa realidade nossa como igreja, de milagres, das coisas acontecendo, eu já consegui ver uma realidade que, com certeza, nos próximos 2 anos, na cidade onde está o projeto, nós vamos fazer o que não foi feito em dezenas e dezenas de anos. Por quê? Porque temos pessoas agora conscientes que o que Deus está entregando para elas também é para o reino de Deus. E eu oro para que a igreja brasileira novamente se desperte para isso. Qual foi a época, mais ou menos? Anos 2000? Foi o ano 2000. Até o ano 2000 a gente teve esse movimento muito forte. Porque nasce ali na década de 90, a janela 1040, vai se falando. E a gente percebe que 2000 em diante, quando a igreja brasileira começou a crescer muito, ela começou a fazer um trabalho missionário por conta própria. Não tanto voltado às agências de missões. E missões é caro. Missões é um grande desafio. E começaram esse movimento, mas ele não se sustentou. E aí foi diminuindo. Mas eu estou muito feliz de ver Deus despertando a nossa casa para isso. Amém. Nosso potencial como igreja é muito grande. Nós apenas começamos. Essas 2 viagens foram viagens para espiar a terra, para entender a realidade, para que agora nós possamos dar uma resposta dentro do padrão Imagine. A gente fala muito isso dentro da igreja, né? Do padrão de excelência de Imagine, é o que nós vamos fazer agora. Muito bom. E a gente, agora, abrindo aqui o assunto para o Malawi, né? O senhor levou uma força-tarefa, né, pastor? De médicos, enfermeiros, até estudantes de medicina também. Foi o Saulinho. Saulinho, o cara sabe tudo, cara da pecuária, da terra. Sabe tudo. Levamos o Marcelo do Exército. Então nós levamos a parte de segurança, parte pecuária, parte pastoral, parte psicológica, parte médica, de ensino, empresários, medicamentos. Inclusive, como que o senhor conseguiu transportar essa quantidade de medicamentos? Porque foram muitos. A ponto das pessoas terem que parar e organizá-los, porque foram muitos medicamentos. Teve um processo quando nós falamos do padrão Imagine, talvez quem está assistindo ou ouvindo esse podcast, ele não consegue entender. Nós temos procurado, como igreja, caminhar com essa excelência, organizar, fazer tudo pelo caminho correto. Não tem um evento nosso que a gente não busque todas as documentações. E quando começamos a arrecadar os medicamentos, eu pensei que o trabalho missionário na África tinha já um meio para enviar esses medicamentos. Só que foi muito interessante. Quando eu liguei para Simone, que é a secretária da Missões Até Que Todos Saibam, eu falei, Simone, nós temos que levar as vitaminas, porque nós levamos vitaminas para mais de 2.000 crianças, vitamina B12. Uau! Só aí foram 3 ou 4 malas, né? Mais os medicamentos. A resposta dela foi o seguinte, pastor, nós ainda não chegamos nesse nível. Eu falei, mas como assim? Eu não estou entendendo. Ela falou, nós nunca vivemos uma realidade de ter tanta doação. A gente sempre levou nas malas. Porque é o que a gente arrecadava
colocava na mala dos missionários e eles levavam. Só que a nossa realidade, como igreja, e você citou bem que do Rio Grande do Sul, e olha que eu nem falei no púlpito da igreja, vocês estavam lá. Sim. Foi arrecadamos tantas coisas que nós nos deparamos com essa dificuldade. Que é o quê? Nós vamos precisar de uma logística para levar o que a Imagine vai fazer para o território africano. Não tínhamos. Então nós fomos no modelo antigo de missões. Que foi o quê? Vamos colocar nas malas. Então, eu e a Eliane mudamos a classe do nosso voo, então conseguimos mais 2 malas, podíamos levar 4 malas de 23 quilos. Brazão e a Bela compraram mais 3 malas e, cara, saímos com aquele montoeiro de mala. Tanto que tivemos que alugar um caminhão para descer para a cidade onde é o projeto. Na mala. O Malawi, ele é o 4º país mais pobre. Então, você chegar ali com os medicamentos na mala, passou pelo raio-x, não teve questionamento nenhum. Porque ele sabe que nós estamos ali para ajudar. E a parte de saúde é um caos lá. Então, não houve aquela burocracia para a gente entrar com os medicamentos. Foi muito fácil. Agora, nós estamos vendo meios para quê? Para a gente mandar para a África do Sul e da África do Sul, via caminhão, chegar no Malawi. E aí nós vamos tentar parceria com a Latam, nós até chegamos a olhar com a Força Aérea, mas tem algumas dificuldades a nível de documentação, mas nós vamos trabalhar agora também nessa logística para que a gente possa fazer que os medicamentos, as doações, nossa aqui do Brasil, cheguem no Malawi. O testemunho vai ser, começou com malas e vai terminar com aviões. Aviões. Cara, que incrível. Aviões. E quando o senhor chegou lá, pastor, qual foi assim uma das primeiras coisas que lhe surpreenderam? Seja para bom ou seja para ruim, assim? Que o senhor esperava e não aconteceu? Quando eu cheguei, o que me surpreendeu é que eu coloquei toda a minha roupa na mala de mão, mas o avião era pequeno. Tô na porta, pediram para despachar e quando eu cheguei, minha mala extraviou. Eita. Foi só a sua? Só a minha. Eita, e a minha preocupação, que eu não sabia, mas Eliane mandou fazer roupas para mim e para ela combinando. Então você imagina a frustração da esposa, que queria tirar foto e a mala extraviou. E ela extraviou da seguinte maneira, eles não tiraram ela do avião. Você chega e você vai ver que é tudo feito à mão. Não tem um computador. Nós estamos falando do 4º país mais pobre. Então, assim, não tem uma organização. Nós tentamos o visto, ele foi negado. Depois, uma parte da equipe tentou novamente, liberou, outra parte não, para fazer lá. Quando nós chegamos, e aí eu pedi ao Samuel para conduzir os irmãos, a equipe que não tinham visto, para o guichê, e eu fiquei observando, o guarda que estava lá, ele estava olhando assim para o Samuel, e aí ele fez assim. E viu o tamanho da fila. E quando ele viu o tamanho da fila, eu acho que eram 14 pessoas para liberar, ele começou a questionar, mas por que vocês não tiraram antes? E aí o Samuel falou, porque vocês negaram. E aí ele olhou de novo e falou assim, já que nós negamos, vocês não deveriam ter vindo. Mas ele não estava questionando a nossa entrada. O questionamento é que teria que trabalhar. Isso ficou muito claro para a gente. Muito claro. E o que o Samuel fez? Não, deixa que eu vou preencher tudo. E na hora que o Samuel falou que ia fazer tudo, aí ele ficou tranquilo. Então você chega dentro dessa realidade. Do avião você já vê que é uma cidade bem rural. Né? Aonde nós paramos é uma cidade grande, mas o país é um país rural. E aí você começa a ver uma realidade. Você vai ver carros muito velhos, muita gente na rua, muita gente a pé. Você já começa a ter um diagnóstico de onde você chegou. E é muito diferente. Por quê? Eu cheguei, minha mala extraviou, eu falei, vou comprar pelo menos uma calça, uma blusa, que até eu ter notícia dessa mala. E eu fui comprar. Comprei uma calça, uma blusa. Quando eu fui pagar, 176 mil kwanza. Quase um cofre, Meu um banco inteiro de Meu dinheiro. Deus E aí eu do fui céu. pedir um Josué, que havia um bolo de dinheiro assim para pagar uma calça e uma blusa. Aí você já começa a ver essa realidade da nação. Não? A inflação muito grande. Então você compra um copo hoje, paga 10 mil, amanhã você vai pagar 15. Meu Deus. Entendi. E aí você vê que não dá uma segurança para fazer investimento. Então tem essa dificuldade. Você vai fazer um investimento, esse mês eu investi 10 mil reais. O mês que vem eu vou investir 15. E vai ficar flutuando esse valor. Sim.
Outra coisa que me chamou muita atenção, chegamos por volta ali das 6 horas, já começa a escurecer, e aí você já percebe que a parte de luz é muito precária, né? Então não tem muita sinalização, basicamente você tem uma rua asfaltada, né, seria a avenida principal, e as demais é de terra, né? O comércio é feito na rua, na sua grande maioria. Então você passa e eles estão na rua mesmo, no chão, sentado, vendendo comida, vendendo roupa. É essa a realidade. E olha que a gente estava ainda numa cidade grande. Aham. Na hora que você desce para a cidade do interior, aí é um desafio. Nossa. Aí é um desafio. A Bela estava compartilhando sobre a visita que vocês fizeram ao hospital, que ela falou que aquilo era tudo menos um hospital, por como como estava ali toda a estrutura, cara. E ela contando a experiência, ela disse que ficou assim, abismada, como que as pessoas conseguiam sobreviver, né? Porque eu acho que é um estado mais de sobrevivência do que de viver. Quantas adversidades que passam na saúde, na alimentação, algumas crianças desnutridas, a maioria delas, e trazer ali alimentos e medicamentos ali. Assim, foi uma resposta para esse tempo. Foi uma resposta para eles. Alimentação, você percebe a fome. Por exemplo, nós dividimos a equipe médica estava atendendo, a Eliane foi dar um seminário para as mulheres, eu estava no outro espaço, olhando para fazer o quintal contra a fome. E quando eu cheguei, eu vi que a Eliane estava bem abatida. Aí o pessoal veio me comentar que no intervalo da administração dela, ela tirou uma banana da bolsa para comer. E ela comeu essa banana e colocou a casca do lado. E ela colocou a casca do lado e ela viu uma mão pequena pegando a casca. E era um menino que pegou a casca de banana para comer. Meu Deus. E aí elas chamaram ele, deram comida, deram as barrinhas de proteínas que a gente levou. A fome, você vê o quanto é impactante. Quando você entende a realidade, os missionários que estão lá, a Rayane, ela falou assim, as casas, por volta ali de 12h, 1h da tarde, as casas que você não vê um fogo aceso, é porque elas não têm o que comer. E quando ela falou isso, a gente começou agora a observar. E era basicamente assim, você via uma com foguinho aceso e 4 sem. Meu Deus. Tanto que uma das casas, a Eliane pediu para parar e tirou 50 mil kwanza da moeda deles e passou para uma mãe. E depois o pessoal até tirou a foto, que ela foi no mercado, comprou as coisas e estava ela ao redor e os filhos ao redor, e ela fazendo a comida para eles. Essa é uma realidade impactante. Só que eles conseguem ainda driblar essa questão da fome. Por exemplo, quando a gente vai voltando para a cidade, você vai passando nos vilarejos. Então, quando você passa no centro do vilarejo, é onde está o comércio. Eles tentam vender as coisas. Então, você está no carro, eles chegam com espetinho para te oferecer. Aí você olha para o espetinho, é espetinho de rato. Meu Deus. Você olha para um outro espetinho, é espetinho de filhote de passarinho. É essa a realidade. Então, eles conseguem ainda conviver com a questão da fome. Mas quando você vai para a parte médica, não tem remédio. Um pastor local estava levando o Saulo, né, para ver o projeto da horta. Uma criança passou, bateu na moto e cortou a cabeça. Eles levaram para o hospital. Acho que foi ali uns 10, 12 pontos. Foi sem anestesia. Sem porque anestesia. não tem. Eita, Não tem. Deus do céu. Então, o remédio para eles e uma equipe médica, isso é um sonho. Eles não têm. Então, levar o Marcelo, que é do Exército, com experiências em missões exterior, nos ajudou muito para organizar. Por quê? Porque todo mundo queria ser atendido pelos médicos. Só que por mais que nós levamos uma equipe grande, que nunca tinha ido uma equipe tão grande naquela região, daqui a pouco a gente fala da Igreja da Montanha, foi a primeira vez que uma equipe de brancos pisaram naquele local. As crianças, primeira vez que eles viram uma pessoa branca. Eles não tinham visto ainda. Mas o remédio, você vê o desespero deles para ser atendido. O desespero de ter um médico, de falar com o médico, de falar da realidade. Eu vou deixar porque eles vão contar do que eles viram aqui. É uma realidade que, como pastor, já tendo uma certa experiência, vendo a equipe de saúde, eu fiquei imaginando assim, cara, o que eles viram na faculdade,
eles vão ter que deixar de Sim, lado, porque é uma totalmente. realidade Sim. totalmente diferente. Uhum. Tanto que nasceu aí um projeto nosso. Nós vamos fazer uma parceria com o Exército, para que o Exército mande médicos com experiência de trabalhos fora do Brasil numa realidade como essa. Olha só. Porque é totalmente um diferente. outro meio de medicina, Imagino. gente. É um outro meio de medicina. Que projeto Imagino. incrível, cara. Então não é só levar o médico. Sim. Como eu falei, essa viagem foi a nossa primeira na África. Foi para entender, para ver o que fazer. Né? E o hospital, se eu falar do hospital, é difícil até de comentar. Cara. É difícil de comentar. É uma realidade realmente que te assusta. Quando nós chegamos, não tem uma estrutura, né? É uma estrutura mínima. Né? Então você vai lá, as pessoas estão internadas e elas vão para o lado de fora do hospital, coloca lá o carvão no chão, um tijolinho e elas fazem a comida delas ali. Porque Meu o hospital Deus. não tem condição de fornecer. Os próprios internados fazem isso. Fazem isso. Uau. Então, fica uma pessoa da família acompanhando quem está internado e um outro do lado de fora. E ali eles lavam a roupa, eles cozinham, né? Aí você vê o que eles estão comendo. Na hora que a gente entrou, eu fiquei observando os pratinhos deles. É a chima. A chima é o milho deles, moído, que é o milho branco. É como se fosse o nosso angu, nossa polenta Sim. aqui. Eles não colocam tempero em nada. Só comendo isso. Quando nós chegamos, você vê uma realidade realmente de guerra. As crianças chorando, os médicos não têm o que fazer, não tem mesmo o que fazer. E aí eu chamei a parte da equipe, dos nativos que estavam, falei, olha, vai lá e compra refrigerante e pão para todo mundo. E aí pedimos autorização, a diretora do hospital liberou, e aí compraram pacote de pão, eles gostam muito, pacote de pão e refrigerante. E aí nós fomos em leito por leito distribuindo. E aí você via o desespero deles na questão da comida. Então, as pessoas da equipe falavam assim, pastor, mas eles são desonestos, a gente dá, eles escondem e fala que não recebeu. Só que você olha assim, é a única oportunidade estão deles desesperados. de receber. Sim. De receber. Uhum. E foi muito interessante, porque nós distribuímos, sobrou um pouco, e aí nós fomos entregar para os enfermeiros. E você vê a mesma condição de quem está trabalhando, né? Porque a gente estava entregando para os pacientes, você viu o olhar dos enfermeiros. Mais ou menos assim, olha, entregue para a gente também. Sim. Entendi. Nós também estamos aqui, Estamos aqui. Então, é essa a realidade. É essa a realidade. No final, vocês me lembram, nós vamos fazer um projeto lá, que vai ser um modelo para todo o projeto missionário na África. E dentro desse projeto está a construção de um novo hospital que a Imagine vai fazer no Malawi. legal. Uau, Que legal. uau. A gente também está falando sobre medicamento, mas o Brazão também levou ali todo um projeto que faz parte ali da nossa igreja, né? O projeto que o senhor até comentou. Quintal contra a Fome. Quintal contra a Fome. Como é que funciona, pastor? Qual que é a ideia? A ideia é ensiná-los e tornar sustentável ali o alimento deles? Sim. Buscamos informações com os missionários presentes e comprovamos isso. A terra deles é muito boa. Olha só. Muito boa. E eles gostam muito de plantar, mas não tem técnica. Eles plantam, acho que como nossos bisavô plantavam. Sim. Uhum. Por exemplo, você chega nas casas, a higiene quase não existe, gente. Quase não existe. E tem espaço para plantar, mas eles não plantam ali no quintal. E aí nós começamos a observar, dá para contar no dedo, nesses 10 dias que ficamos lá, quantas hortas nós vimos. É muito difícil. Só que eles têm uns locais como se fosse a feira deles, e você vê algumas pessoas vendendo. E eles comprando, então eles comem muito bem aquilo. Eles gostam muito da batata doce. O período que a fome é mais Intensa, aplacada, né? Lá, não mais aplacada, é no momento da produção da batata doce. Eles gostam muito. Gostam muito de mandioca. E aí eu perguntei a algumas famílias, por que você não planta mandioca aqui? A fala deles é, mandioca a gente só planta no pé da montanha. Só que é a mesma terra. Sim, Você pode plantar em qualquer lugar. É tipo uma superstição que eles têm. Não é superstição, é falta de conhecimento, Mateus. Ali a gente percebe como que é a cabeça deles que ainda estão parada no tempo. Então a ideia do quintal contra a fome é o quê? Todos eles têm um quintalzinho. Então a gente fez o projeto 5x5 ou 5x10.
E aonde a gente faz? A horta, aonde a gente coloca o galinheiro, para que eles possam ter condições de se alimentar. Porque a gente está falando de criança comendo casca de banana, mas o pai pode plantar a mandioca, a batata, o Sim, milho, sim. a horta no quintal da casa. Pastor, não vai resolver a fome do ano, mas vai ajudar e muito, porque tem um Muito. espaço, a terra é boa, você não precisa de adubo. Se vocês verem os vídeos, mostro para vocês depois, nós saímos, montamos a horta, chegamos aqui, já está nascendo. Uau. Não? A galinha que nós compramos para Eu pôr lá... vi no na- carro. No carro, ela Eu botou vi, eu ovo vi. no carro. Eu vi, eu vi. O Então, Saulo. assim, dá para resolver, dá para ajudá-los a sair dessa condição. Eles têm algo que a gente precisa, assim, valorizar e louvar muito. O empreendedorismo. Só que eles trabalham da mesma maneira. Você passa nas ruas, principalmente, assim, quando vai anoitecendo, você vê eles vendendo muita cana. Então, eles vão em grandes plantações, pegam o fecho de cana, põe na cabeça, geralmente as mulheres, tá? São as mulheres, vão para a beira da rua para vender. Então você vê que eles estão tentando sobreviver. Você vai passando, por exemplo, você vê saquinho de chup-chup com óleo, vendendo com a chima. Mas por que não vende o litro de óleo? Porque eles não vão ter dinheiro para comprar o litro. Sim. Então, Eles vendem pouquinho. 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 Entendi. e aí o dinheiro que vai entrando, ele vai comprando diariamente aquilo ali. É uma realidade. Nós demos a semente para 320 famílias plantarem, todas plantaram. Né? Plantamos no espaço, colhemos ali mais ou menos 1 tonelada. E no último dia nós entregamos para famílias que não têm condição de plantar. Aí é que são muito mais velhos, doentes. Você tem que ver a felicidade deles quando a gente entregou um saco de 25 quilos. Eles abraçando aquele saco. Sim. Né? E é o que eles vão fazer? Vão moer esse milho e vai fazer a chima. Sim. Né? E vai comer a chima. Projeto incrível esse da nossa casa que vai justamente trazer Trazer. o alimento para. E aí a gente falou de medicamento e a gente falou agora de plantação, que também eles podem fazer na casa deles, se alimentarem e aí posteriormente aprenderem mais, venderem. Vender, Né? né? Sim. E assim como no Paquistão, porque nós inauguramos uma escola no Paquistão, né? Tem algum projeto em mente para ajudá-los na educação? Porque eu ouvi o senhor conversando também com o Brazão sobre a nossa escola teológica Sim. também ser no idioma deles, né, pastor? Sim, a escola lá, uma que nós visitamos, a escola, a comunidade parou. Parou por quê? O governo oferece o estudo até a 8ª série, que seria a nossa. Para a criança ir para o 2º grau, ela tem que fazer uma prova. Ela tem que fazer uma prova. Essa prova, ela tem que imprimir. Para ela estudar o 2º grau, ela paga a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, ela tem que pagar um valor que na nossa moeda dá R$60. A cada 3 meses, pagar R$60. Aí você fala assim, então todo mundo vai para a escola para o 2º grau. Não. 95% da população, das crianças, não vai para o 2º grau. Meu Deus. Eles não tinham condição de imprimir a prova para fazer. Qual que era o sonho dessa escola? Essa escola tem mais de 2.500 alunos. Como que são as aulas? Essa escola foi feita por uma igreja, um projeto missionário bem antigo. Acho que, se não me engano, foi em 1946. E as salas não comportam. Então, tem sala lá que tinha 200 alunos. Meu Deus. É quase um em cima do outro. Sim. E os demais, eles estudam do lado de fora, debaixo de uma árvore. Tem o professor, que o governo paga, uma louça daquelas quadradas, e eles assentam numa pedra. E quando vão escrever, coloca o caderninho em cima da pedra. Então a gente viu pelo menos umas 5 turmas de criança aí com 100 crianças, 150 crianças, debaixo da árvore, né? E com essa condição. Qual que era o sonho da diretora? Ter uma impressora. Meu Deus. E aí a Imagine falou, vamos te dar a impressora. Então, como ela pediu a impressora, o que nós pensamos? Tem computador, tem tudo que precisa. Aí levamos a impressora. A gente parou. Os reis da cidade, eles estavam lá para entrega da impressora.
parou a escola, 2.500 alunos, professor, diretor, Evento. porque nós fomos entregar uma impressora para eles. Meu Deus. Que para eles é a esperança de quê? De poder imprimir a De prova imprimir a prova. e as crianças poderem fazer. Sim. Só que quando chegou lá, eu perguntei, gente, porque eu fui conversar com a diretora, e eu fiquei observando a sala dela, falei, não tem computador. Aí eu perguntei, e o computador? Não, nós não temos. Ué. Aí o que você vai fazer com a impressora? Pois é. E aí, a tia Jo conseguiu, eu acho que eles vão estar recebendo essa semana, o computador. É essa a realidade. É essa a realidade. Eu cheguei para o pastor Josué e perguntei para ele. O pastor Josué, com a tia Jo, é o líder da missão Até que Todos Saibam. Qual que é o seu sonho? Ele falou, meu sonho era montar uma base aqui no Malawi para servir de modelo de trabalho missionário na África. Perguntei, o que você precisa? Falei, nós precisamos de um espaço. Ele falou, imagina aí um espaço de 3, 4 mil metros, 5 mil metros. Eu falei, então vamos conversar sobre isso. E aí começamos a negociar. Como é que você negocia lá? Você não negocia com o dono da terra, você negocia com o rei, que eles chamam de Tiê. Ele é o rei mesmo, porque era um sistema tribal. Ele vai herdando esse lugar, herdou do pai, do avô. O Tiê, de onde nós estávamos, é o principal feiticeiro da cidade. Ixi. Então, quando nós chegamos, nós fomos visitá-lo na casa dele. Na casa dele. Por quê? Porque até mesmo o presidente respeita a autoridade do Tiê. Não como feiticeiro, mas como o rei daquele lugar. Sim. E nós fomos lá para dizer, olha, nós respeitamos a sua autoridade e viemos aqui para ajudar. E foi muito interessante, porque no acampamento Hype, eu escrevi o livro Amigo do Rei, Amigo do Rei. e eu tive a oportunidade de pregar para ele em cima desse livro. E eu até Uau. vou escrever de novo o último capítulo agora, e nesse capítulo eu vou colocar o dia que eu apresentei o meu melhor amigo para um rei. Uau. E Meu começamos Deus. a conversar com ele, abrimos essa conexão com ele, e aí eu falei com o pastor Josué, vamos olhar a área. Aí ele nos levou na área. Gente, é uma visão de outro mundo, é lindo demais. Porque essa área, ela vai até a montanha. E as montanhas são lindas demais, lindas demais. Eu falei, nós vamos negociar. Ele falou, quanto? 5 mil metros, 10 mil metros? Eu falei, não, nós vamos pegar 70 hectares. Nós vamos Meu pegar Deus. dá 700 mil metros. Eu falei que nós vamos negociar. E aí começamos a negociação com eles. Essa semana, o Tiê, que é o rei, já fez a primeira reunião com os proprietários. Eu acredito que até o final do ano nós vamos ter essa área de 70 hectares, 700 mil metros no Malawi. O que nós vamos fazer? Nós pegamos duas áreas. Tem uma avenida, uma BR, que corta. Então vai ficar mais ou menos 30 hectares de um lado e 40 do outro. Do lado de 30, nós vamos fazer o hospital e a demais área nós vamos usar para plantação. Do outro lado, nós vamos fazer uma escola, vamos fazer o centro de treinamento missionário e vamos usar essas áreas para plantação. Por quê? Nós queremos plantar de tal maneira que a plantação nossa ali ela consiga manter os projetos com as crianças de alimentação. Para que a gente não precise injetar dinheiro todo mês. Então, nós vamos fazer a terra produzir ao ponto de alimentar as crianças do projeto. Ah, que legal. Uau. O que sobrar, nós vamos vender. 10% de tudo que for produzido ali vai ser separado para doar para o órfão, para a viúva. E nessa plantação, a gente vai estabelecer uma escola técnica, aonde nós legal. vamos treinar legal. a comunidade Incrível. em como plantar. Porque o Saulinho é da área, na hora que ele olhou o espaço que o missionário Guga plantou, ele falou, olha, lá no Brasil, a gente produz 100 sacas a mais do que vocês aqui. No mesmo espaço. No mesmo espaço. Meu Deus. Então, é isso que nós vamos fazer. Para que o projeto ele vai ser um oásis dentro daquela região. Legal. E ali a gente vai cuidar das crianças com o que produzir e vamos treinar a comunidade a como produzir a sua terra, a como plantar, a como ter essa subsistência. Então a gente vai ter o hospital, vai ter a escola Imagine, vai ter a plantação e vai ter a base missionária, que nós vamos usar ela futuramente também como um local
prático para treinar os nossos missionários. Uau, e aí o senhor traz justamente resolve um dos problemas limitadores que o senhor comentou no começo, Sim. que é sobre a sustentabilidade dos projetos Dos missionários, projetos né? missionários. E a gente consegue ter um resultado a longo prazo. Isso é genial, cara. Isso é muito bacana. Sim. Eu tava lembrando que quando a gente fez a do Paquistão, uma das principais coisas que a gente falava antes de vocês irem para a primeira missão foi sobre a libertação dos escravos, das fábricas de tijolos e tal. E eu sei que o foco, quando foi para o Malawi, por serem realidades totalmente diferentes, eram as crianças. Eram todos aqueles movimentos com crianças, enfim. E no Instagram a gente via que realmente tinham cultos, tinham movimentos com milhares de crianças. Cada família lá tem em média 9 filhos. Eu ia perguntar isso, de onde veio? De onde 9 surgiu todas essas filhos. crianças? 9 filhos. 9 filhos. Precisa de informação, as pessoas elas querem ajudar. Quando eu abri uma caixinha de pergunta, aí alguém colocou assim: você deveria ter levado um caminhão de preservativo para eles pararem de ter filho. Você precisa entender o contexto. Quando a mulher está no ciclo menstrual, o que eles entendem? Que ela está sangrando, que ela está passando mal. E quando ela está grávida, não vai ter o ciclo menstrual. Então, ali tem todo um trabalho de informação. Tem todo um trabalho de informação. É porque nós estamos aqui, e nós estamos dentro de uma bolha. De uma bolha, né? Que você não imagina, no momento que nós estamos da humanidade, que as pessoas não vão ter o mínimo de instrução. Sim. Então, porque a por informação isso, hoje... é muita criança. É muita criança. Então, assim, nós atendemos 2.000 crianças, tem 3.000 do lado de fora. Nossa. No portão, olhando as outras comerem. E elas ficando sem comer. Esse local que foi feito o projeto era muito longe do centro urbano que você falou ou não? Nós estamos no interior. Do grande centro urbano, daí 190 quilômetros. Entendi. Então ainda não é a massa populacional, assim. Você vai descendo a serra, e você chega no interior do interior da África. Só que é perto, Mateus. Vou dar um exemplo dos pastores locais. Pastor Manique. Pastor Manique, que é pastor da primeira igreja que nós fomos. Lá nós doamos para ele o som e doamos a cadeira. Ele está agora em Moçambique, porque o som e a cadeira ficaram parados lá. E ele está lá resolvendo. Eles nunca tiveram isso. O som deles estava assim, não tinha condição de usar. Eles nunca tiveram essa realidade. Então, quando nós falamos que íamos dar, na verdade, 100 cadeiras, ele está achando que vai chegar a 100, vai chegar a 300. Uau! E vai chegar o som. Eles nunca tiveram isso. Nunca tiveram isso. E aí, um dos projetos estava com ele, no local que é a igreja dele. Ali a gente atende 800 crianças e andando mais ou menos 10 minutos de carro, no outro projeto que a gente atende 1.200 crianças. O que nós vamos fazer? Né? Continuar com esses espaços. Futuramente, quando tivermos essa área, vamos transferir todos para essa área. E nós vamos começar agora também um acompanhamento com o pastor Manique e com os pastores que estão com ele. Né? Então, vou adiantar aqui em primeira mão. A Imagine vai estar com 20 igrejas no Malawi. Uau! 20 igrejas no Malawi. Só. Que legal. 20 igrejas no Malawi. Nós fomos, aí é importante contar essa experiência, na Igreja da Árvore. Cara, sensacional. A Igreja da Árvore, por que a Igreja na Árvore? Porque você vai para a comunidade, você está na cidade e são várias comunidades. Então a gente foi para a comunidade onde não tinha uma igreja. Onde o pastor Manique está abrindo uma congregação. E eles não têm onde reunir. Então eles se reúnem debaixo da árvore. As mulheres trazem aquela esteira, né? Senta no chão, não tem instrumento. E ali é o culto deles. E, cara, é muito lindo, muito lindo. O pastor Josué, a Missão Até que Todos Saiba, compraram um terreno. Só que para eles construírem uma igreja, gente, é quase que impossível. Por quê, pastor? Porque não tem condição financeira. A igreja do pastor Manique, 2 semanas antes da gente chegar, fez a celebração do aniversário dele. Foram os políticos da cidade, os reis. E aí ele me contando. Quando ele foi contar as ofertas que entraram num dia de festa na igreja super lotada com os políticos da cidade, entrou, na nossa moeda, R$14. Nossa, aí não tem como construir. Não tem como nenhuma. construir. Eles estão lutando, Glaucio, pela vida.
Não é você chegar e falar, vou ensinar as pessoas a dizimar, ofertar. Sim. Quando elas foram ofertar pra gente, vocês viram o vídeo, elas ofertaram a galinha, Sim. a semente, a fruta. É o que E elas era o têm. melhor que elas tinham. É o que né? elas tinham. Não tem. Então eles não iam construir essa igreja nunca. Nunca. O Samuelzinho estava pregando e eu falei com ele, ó, já que você vai pregar, dá notícia para eles que a Imagine vai construir a igreja deles em 3 meses. Para nós vai ser um investimento aí de R$30 mil. É isso que eu estava pensando. Por mais que para eles é péssima a situação, também é uma oportunidade muito Sim, grande. sim. Porque para nós é barato, entre aspas. Não, de se sim, fazer. sim. Comparando com uma igreja aqui, quando Samuel deu a notícia que nós íamos construir a igreja deles, as mulheres pulavam. Eu lembro que tinha uma mulher que ela vinha com tipo o lenço que ela estava na cabeça e ela tirava e ela limpava os meus pés, Meu Deus. chorando e agradecendo Que legal. diante dessa realidade. Então, assim, nós estamos diante de um grande desafio. É difícil mudar? Não é. Mas eu creio que hoje nós temos as ferramentas para fazer isso. Sim. Porque nós vamos cuidar das crianças. Vou resumir a nossa ideia. Continuar cuidando das crianças. As crianças, os pais que têm as crianças dentro do projeto, ajudá-los a fazer o quintal contra a fome. Então vai ser uma dos requisitos. Sim. Vamos ajudar financeiramente os pastores, como igreja, porque os pastores não ganham nada. Então os pastores, eles sobrevivem ali com 50 mil, kwanza, 70 mil. Assim, a maioria dos pastores não tem Isso em Bíblia. reais daria mais ou menos quanto, pastor? Isso daria aí uns... Não daria, dá uns R$80. Meu Deus. Nossa, muito bom. R$80. A maioria não tem Bíblia, porque uma Bíblia na língua deles, custa ali R$72. Os filhos deles não têm Bíblia. Tá? E você pergunta, cara, como que o Evangelho sobrevive nessa realidade? Aí que você vê a beleza do Espírito Santo. Ele sobrevive. Agora, nós podemos potencializar isso, Sim. essa paixão deles. Então, nós equipamos a igreja do Pastor Manique, compramos mais 2 sons, nós vamos equipar essas 20 igrejas, nós vamos pagar um salário para o Pastor Manique, vamos pagar o salário para os 20 pastores deles. Então, como eu falei, hoje eles sobrevivem com 50 mil. A Imagine vai pagar para eles, para cada pastor deles, 100 mil. Não. Então, é uma realidade que o pastor deles nunca tiveram. Pastor, é o ideal? Não. Eu queria que a gente, no decorrer da caminhada, chegasse a 250 mil para cada um deles. Legal. Então, E é o que a gente vai fazer, que vai ajudá-los. Amém. Na verdade, não é ajudá-los. Sim. A gente vai levar eles para uma realidade que eles nunca sonharam em acessar. Um médico lá ganha 500 mil. Meu Deus. Entendi. Então, como igreja, a gente não está indo só para tirar foto, só para fazer vídeo bonito. Nós chegamos para adotar aquele lugar, para fazer uma mudança, e nós transformar vamos a ter cidade, né? a oportunidade de ver isso sendo construído no decorrer dos Legal, anos. amém. Agora também entrando, eu queria perguntar um pouco mais sobre a parte espiritual do local. Que até agora a gente falou sobre o projeto, a parte física e tudo, e beleza. Quando a gente quando aconteceu a missão no Paquistão, eu lembro que existia uma preocupação muito grande em relação à segurança do país, enfim. E eu via que o pessoal, quando se fala de Malawi e de África no geral, eles falam muito sobre a parte de bruxaria, sobre feitiçaria. E eu queria até entender como que é a questão do cristianismo, do evangelho nesse país. Existe alguma perseguição, alguma coisa assim? Ou é só essa parte espiritual que realmente o pessoal tem mais medo? No Malawi não existe perseguição. Não existe. E aí eu quero que quem está nos assistindo, nos ouvindo, entenda bem o que eu vou falar aqui no começo. Eu não estou desprezando a realidade espiritual da África. Não estou desprezando isso. Sim. Mas eu fui com uma expectativa que eu ia ver feiticeiro voando. Eu ouvi essas histórias. Sim. Isso. Quando nós estávamos voltando e passamos dentro de uma cidade, na rua eu vi aquele feiticeiro que a gente vê coberto de tipo palha na rua. Aqueles que rodam? Que rodam. Os zanguebetos. Isso. Então, eu vi um deles na rua quando a gente passou. Então, eu não estou desprezando a realidade espiritual. Mas eu percebo que ela foi contada com uma perspectiva teológica muito da teologia pentecostal. Em que sentido? Num certo exagero. Quando eu falo exagero, eu vou voltar a repetir. Eu não estou desprezando que existe uma realidade espiritual. Mas a linha, às vezes, muito pentecostal,
tudo é demônio, tudo é milagre. E não é tanto assim. Sim. Então, no nosso roteiro estava, nós vamos visitar a casa do maior feiticeiro da região. Eu pensei, Seria o rei? O rei. Eu pensei que ia encontrar. No último dia lá, o rei estava, ele não fala muito inglês, ele estava falando, my friend, me chamando de amigo. Olha só. E é ele que coordena toda a parte de feitiçaria. Você vê muitos cristãos que estão dentro da igreja e vão visitar o feiticeiro. Aí você fala, cara, é um absurdo. Volto a dizer que eu falei aqui uns minutos atrás. Eles não têm a Bíblia na mão. Então não é que eles... Para eles é natural. Porque eles cresceram dentro daquele ambiente. E não teve ninguém para chegar e ensinar o poder do Evangelho, o poder das Escrituras, o poder do Espírito Santo, o poder de Cristo, da oração. Então precisa-se ensinar para eles. Nós fizemos um seminário com mais de 100 pastores lá. E aí o Samuel pregou, eu preguei. Você percebia todos eles com a caneta. Smartphone é um luxo, mas tinha lá, acho que 2 ou 3 que tinham. Eles estavam gravando para poder assistir. Sim. Então existe uma fome de aprendizado. Eu acho que é aí que Deus está levando a Imagine, porque nós vamos poder entregar para eles, pôr na mão deles, condição deles crescerem. Entendi. Então a realidade espiritual, ela permanece, podemos dizer, do mesmo jeito, porque falta instrução. Então eu não encontrei ali aquela expectativa que sempre foi me falado. Na minha cabeça era uma Sim, batalha também espiritual é, absurda. cara. Eu falei com a equipe, porque acaba todo mundo tendo essa expectativa. Então, aconteceu alguma coisa, nós temos que orar. Eu falei, irmão, claro que nós temos que orar. Sim, sempre. Mas eu não vi uma realidade diferente do que a gente enfrenta aqui. Então talvez De pela... batalha espiritual. Nada que o senhor já não tenha enfrentado ali em BH nas suas histórias que o senhor conta às vezes, né? nada. Então talvez pelos evangélicos não terem tanta informação sobre realmente a Bíblia, Sim. eles não se tornam uma ameaça para os bruxos da região. Não vou falar dos bruxos, mas você não torna-se uma ameaça para as trevas. Sim. Para as trevas. Então, por exemplo, o Então, rei... teve situações de pessoas possessas lá? Sim. Sim. E é natural. Como tem aqui se a gente orar para isso. Exato. Eu vejo que o grande ponto para trabalhar na África é trazer instrução por meio da palavra de Deus. Mas eu estou falando de um país da África, de uma cidade que eu fui. A África é um continente. Sim. Então, eu acredito sim que existem realidades espirituais e eu acredito que tudo que nós ouvimos não é mentira. Que talvez amanhã a gente vá acessar essa realidade. Sim. Mas onde nós estávamos, como eu disse, o maior feiticeiro estava me chamando de my friend. Né? Entendi, interessante. E é ele que está negociando o terreno para que a igreja seja estabelecida. Meu Deus. Legal. Na minha visão, era as trevas que seriam uma ameaça ali para o evangelho. Mas no caso, algum tipo na de realidade, o resistência, evangelho né? que ainda não se tornou uma ameaça para as trevas naquele lugar. Eu acho que ele está se tornando, o evangelho onde ele chega, ele é luz. Mas na hora que a gente vier com o ensino da palavra e as pessoas entenderem o evangelho em toda a sua essência, a gente vai conseguir ver um processo de transformação muito grande. A gente vai ver esse processo de transformação. Antes que eu esqueça, para mim o que mais marcou foi visitar a igreja na montanha. Eu ia puxar esse assunto agora, mas ainda bem que você já puxou. Como é que Por quê, cara? Realmente é uma montanha. É uma montanha. Né? Eu acho que os legendários precisam ir lá para saber o que é subir a montanha. Cara, é muito longe. É muito longe. É uma caminhada dura. Tanto que nós fomos a primeira equipe missionária a pisar lá. E aí, quando você chega assim, próximo, ainda tem aí uma caminhada aí de uns 2.000 metros subindo, as crianças já vêm te encontrar. E elas andam no mato, cara, sem nenhuma preocupação. Quando nós chegamos, a recepção é sempre a mesma. As crianças cantando. E a alegria deles, gente, é absurda. Então, nós chegamos, eles já estavam reunidos na igreja, né? Essa igreja, parte dela no último ciclone tinha sido derrubada e parte das ofertas que nós enviamos foi usada para reconstruir parte dessa igreja. Gente, pequeno, sem ventilação alguma, um calor e os mais velhos lá cantando.
Pastor, tem microfone? Não tem energia. Não tem energia. E eles cantando, aquela alegria. E aí uma parte da equipe foi para a igreja, outra parte ficou com a equipe médica e uma outra parte atendendo as crianças. Foi uma experiência, assim, surreal. Porque você vê um evangelho simples, sem nenhuma contaminação. Simples, 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 simples. Você vê um povo que ama a Deus, com um nível de informação muito pequena. Então, quando eu comecei a pregar para eles, e eu percebi na fala dos nativos que quem está na montanha, eles têm uma visão como se eles fossem menor do que quem está embaixo. Você olha para a montanha, você vê que eles têm uma vida mais próspera do que quem está embaixo, porque eles plantam muito. Sim. Tanto que nós comemos na casa do pastor lá, gente, maravilha. Que comida gostosa, que fartura que eles colocaram. Só que eles têm uma visão que eles são inferior com quem está embaixo. Porque se eles precisam de alguma coisa, tem que descer todo esse caminho, Olha comprar só. e subir. Ah, tá. E aí eu comecei a mostrar para eles, no contexto bíblico, de que quem está subindo a montanha, desse lugar onde Deus está, ele é privilegiado. Eu comecei a falar a partir de Moisés. Sim. Usei o contexto onde Moisés manda as tribos para o alto da montanha para abençoar. E eu via que os mais velhos, os olhos deles brilhavam. Eles entenderam Sim, que eles eram privilegiados para estarem naquele lugar. Agora, você tem um desafio. Nós chegamos, uma mulher tinha sido picada por uma cobra. E a equipe médica estava ali na hora certa. Se a equipe médica não está ali para fazer o atendimento, provavelmente essa mulher morreria. Olha só. Qual que é o pedido deles? Se pudéssemos fazer uma escola lá. Porque lá as crianças até os 7 anos não vão em escola nenhuma. Nossa, 7 anos. E aí você tem essa realidade. Muitas das crianças ali nunca tinham visto um homem branco. Uhum. Então elas tocavam em você. Um alienígena chegando. Ela ficava pegando em vocês assim? Tocando, porque ela queria tocar. As mulheres, elas queriam Interessante, tocar cara. no cabelo. Elas queriam tocar no cabelo. Eu vi uma história da Bela, que a galera pegando no cabelo dela, assim, como se Sim, nunca tivesse sim. visto daquele E jeito. assim, com muito carinho, com Sim. muito respeito. Sim. Aí você fala, meu Deus, existe essa realidade ainda? Existe a realidade? Então, a alegria deles, e quando eu vi o pastor colocando o almoço pra gente almoçar com ele, gente, acho que ele matou lá uns 4, 5 frangos, colocou arroz, levou Coca-Cola, Olha daquela só, de rapaz. garrafa. Eles foram buscar, cara, na cabeça, para nos honrar. Uhum. E aí você fica ao mesmo tempo assim, sem graça, mas Constrangido, aí você né? entende que eles também estão sendo honrados pelo fato de nós termos ido ali. Sim. Porque é um lugar que nenhuma equipe missionária que chegou naquele lugar teve coragem de subir. Aí encontra, imagina, um bando de doido. Subiu. E o senhor, Subiu, e o senhor cara. levou uns cabas Uau, corajosos, viu, corajoso. pastor? O senhor levou uns cabas corajosos. Corajoso. A sua cara. pregação lá, você falou dessa questão do monte. Eu lembro que quando foi pro Paquistão, você falou que tinha que ser uma pregação muito simples. Sim, Na questão do Malawi também tem que ser também, muito simples. também, muito simples. Tão simples quanto ou não tanto? O quanto. Só que você faz uma aplicação diferente. O que me facilitou lá? Eu vim do interior, e até os 14 anos que eu morei no interior, meu pai sempre trabalhou na terra. Então eu pude falar na linguagem deles. Sim. Pra você ter ideia, a melhor palestra que tirou mais aplausos de todo mundo não foi do pastor Walter, do pastor Eliane, do Samuel, do Brasão. Foi do Saulo. Foi de Saulinho, cara, olha só. Que legal. Por quê? Porque Fala é a o que língua fala dos a língua caras. deles. Então, quando eu comecei a Que contar massa. do meu pai que plantava, eu percebi que o olhar deles brilhava. Se identificaram. Né? Aí eu perguntei para um missionário, o Guga. Falei, cara, toda vez que eu falo do meu pai, ele falou, continua falando. Falei, por quê? Eles falaram assim, não passa na cabeça dele que um homem branco planta, cuida da terra. Olha. E eles nos vê como superior. Isso já foi implantado neles. Quando eles viram a Imagine, gente, talvez quem não conhece a Imagine possa não entender isso. Mas nós não temos isso de sermos melhores. Sim. Nós não somos esse modelo de igreja. Cara, no último dia, nós lavamos os pés deles. Ah, eu vi essas histórias, que legal. Então, assim, eles ficavam sem graça, porque ninguém fazia isso.
Então, na hora de dançar, eu fui dançar no meio deles, pular no meio deles, abraçar. Sempre que chegam pessoas lá, principalmente de outras nações, o brasileiro já é essa alegria. O comportamento é dessa superioridade. E no começo a gente percebia que eles ficavam assim, a gente abraçava e eles ficavam imóveis. Porque eles nos viam como superior. Tanto que o casal de missionários falaram, quero que vocês entendam. É como se o Neymar estivesse chegando numa cidade do Brasil. Vocês vão ser notícia em todo lugar. Então a gente passava de carro, as crianças corriam atrás. A gente passava, todo mundo buzinava. Você passava na rua, não tinha uma pessoa que não parava para olhar para você. Que legal. Por quê? Cara, é difícil deles verem. E eles sempre têm essa expressão, o branco na E aí vocês acabou que vocês quebraram esse padrão, né? Quebraram esse padrão de superioridade, né? No final, a gente percebeu isso. Né? Exato. No começo, eles ficavam totalmente sem graça. Então, por exemplo, se precisava carregar alguma coisa, aí chegava os tradutores, os pastores para carregar, não. Aí quando eles estavam carregando e a gente chegava para ajudar e pegar da mão deles, gente, eles ficavam assim, imóvel, tipo assim, cara, um branco não faz isso. Né? Nossa, que E interessante. aí a gente começou a mostrar que nós não somos diferentes. Não somos iguais, somos iguais. Então, comunicar com eles, eu não tive dificuldade por essa experiência na infância no campo. Sim. Agora, tudo que você fala, que é do dia a dia deles, do campo, né, do Deus que vai dar chuva, que a plantação vai nascer, eles vibram, porque é a linguagem deles. É o que eles entendem. Que legal. Uau. Cara... Ô, pastor, uma última pergunta. Só Vai lá. Rapidinho. Eu lembro que no primeiro podcast, você... como a gente falou, Paquistão e Malawi são duas realidades totalmente diferentes. Eu lembro que quando você voltou do Paquistão, você falou pra gente que existe uma carga emocional, aquilo acaba te consumindo muito. Porque eu lembro que existia toda a questão da perseguição, a questão dos escravos, e realmente deve ser, 1 milhão de emoções. E você falou, a partir desse momento, então eu vou fazer quando já resolver todas essas questões, eu vou fazer uma missão por ano, porque isso realmente consome muito a gente. E você tem equipes que vai para todos os lugares. A viagem para o Malawi mudou essa visão sua? Porque pelo que você me passou agora nesse podcast, ele parece uma viagem um pouco mais leve. Ele é mais leve. Não mudou na seguinte perspectiva, Mateus. É você entender o seu momento da sua vida. Então, eu vejo que o pastor Walter hoje, ele é mais produtivo para o reino, para a igreja, para missões, não lá no campo. Ah, tá, entendi. Então, Nossa, eu sou mais produtivo do que lá no campo. Então, quero uma vez por ano estar indo, porque todos que tiverem essa oportunidade de fazer isso ao longo da sua caminhada cristã, faça. É maravilhoso, é maravilhoso. É um confronto sem ninguém te falar nada. Mas eu entendo que eu sou mais produtivo, né? Trabalhando mais nos bastidores. E está liberando principalmente a geração de vocês para irem. Promovendo mais para que outros possam ir, né? Possam ir, Sim. porque, como eu disse, eu sou mais produtivo. Vocês irem e trazerem um relatório, um empresário aqui para construir uma escola não vai ouvir vocês, mas vai ouvir o pastor Walter. É verdade. É verdade. Então hoje eu quero gastar mais tempo, por exemplo, na parte do material didático que nós vamos usar, na construção teológica que nós vamos passar para eles. Então, eu quero trabalhar muito nisso, na parte de gestão, da organização. Essas duas viagens foram muito positivas. A gente começa agora a fazer algo que eu vejo muito na igreja americana, profissionalizar tudo que nós vamos fazer. Sim. Desde detalhes assim, que parece ser simples, mas não é. Uma identificação de uma mala. Entendi. Enviar os remédios para lá. A gente não tem que trabalhar com a mesma forma que os missionários estão trabalhando há 50, 100 anos. Tem como melhorar, Tem né, como pastor? melhorar. Por exemplo, lá furar poços. É um desafio. E aí, mais o Brasão pesquisando, a gente pode comprar uma máquina na China, 3 mil e poucos dólares, que dá para furar aí 50 poços no mês, numa profundidade mês. de 60 metros. Água lá é uma dificuldade. Com uma máquina dessa, 3 mil dólares, vamos falar aí 15 mil, 16 mil reais, a gente resolve o problema de toda uma cidade. Sim. Então,
Hoje dá para a gente comprar na China, chegar em um país, pagar ali as taxas, colocar lá, treinar as pessoas. Então, eu acredito que esse é o tempo do pastor Walter. Né? Então, pegar os pastores que estão lá, mentorear eles, treiná-los. E aí, uma das coisas que nasceu no meu coração, né? E a gente vai implantar isso nos próximos anos, vai ser aqui a Casa das Nações. Então, nós vamos comprar uma casa e a nossa ideia é trazer missionários ou filhos de missionários e pastores dessas nações para passar um ano em Uberlândia com a gente. E nesse um ano, nós vamos treiná-los. Nesse um ano, nós vamos treiná-los tecnicamente, treiná-los teologicamente e fazer uma imersão deles na vida da igreja, imagine. Porque é uma realidade que eles nunca viram. Sim. E eu acredito que nós vamos conseguir mudar a próxima geração se a gente dá para eles essa oportunidade deles saírem do mundo deles e entrarem no nosso mundo. Então, essa Casa das Nações vai ser um lugar onde nós vamos trazer filhos de pastores e durante um ano nós vamos bancar eles aqui em Uberlândia, nós vamos treiná-los. Eles vão estudar de manhã, tarde e noite, para depois nós enviá-los para eles serem o suporte dos pais. Que legal. Para a gente gerar realmente uma mudança. Genial. Eles já vão conseguir estar num lugar, poxa, eu aprendi, a minha perspectiva, a minha visão mudou e agora eu sei como tornar esse projeto sustentável. Ele não vai apenas trazer uma solução paliativa ali, uma solução momentânea, como levar alimento, por exemplo, mas ele vai trazer a solução para a fome ali naquele contexto. E ele vai dar continuidade àquilo que a Imagine vai fazer. E ainda melhor porque ele faz parte daquela cultura. Sim. Então, a gente vai implantar isso. Tudo que a gente está falando que vai fazer é um investimento financeiro. Quando você soma, ele é grande. Mas eu acredito, e é o que eu falo lá na igreja, Deus está nos fazendo crescer, Deus está nos prosperando, essa é a minha oração. É para o reino de Deus. É para a gente mudar realmente realidades. Então, eu creio que até o final de 2026, essas 20 igrejas no Malawi, todas estarão estruturadas, os pastores estarão sendo bem cuidados. Nós queremos realmente ser uma resposta. Isso está muito forte no meu coração. Não é só ser pastor de uma grande igreja, de uma igreja que está se espalhando para as nações, mas a gente pensar em como nós podemos ser a diferença. Amém. E o pastor Walter, eu entendo que ele precisa estar nesse lugar hoje estratégico. Isso é muito importante. Com uma equipe também grande para pensar. Então a gente vai ter que parar e pensar. Eu não quero dar sequência a um trabalho missionário, eu não estou diminuindo os nossos pais, quem veio primeiro. Mas como eu falei, eu não quero nos próximos anos estar levando medicamento dentro de uma mala. Sim. Vamos mandar um container. Sim. Vamos fazer realmente a diferença. Nós temos condição de fazer isso. Sim. E faz todo sentido. Essa visão de crescimento, de melhoria, faz todo sentido. Faz parte do reino. Sim, é levar tecnologia. Por exemplo, levamos a Starlink. Funcionou bem. Eu vi. Elon Musk aí tá de parabéns, funcionou bem. Então a gente pode criar conteúdos aqui e mandar para lá. Legal. Eu coloco uma Starlink, computador, um data show, eu já consigo ensinar. Sim. Gente, é uma realidade de pobreza extrema. Nós passamos no cinema deles. O cinema deles, da cidade, era uma TV, eu não sei nem falar polegada, daquelas pequenininhas, né? E um tanto de gente em volta para assistir. Tava passando um filme indiano. E aí eu falei, cara, por que não abrir o espaço onde é a igreja, onde é o projeto, jogar um telão toda noite? Porque eles não têm nada para fazer à noite. Sim. Você vê o jovem lá vagando na rua. Não tem o que fazer. Porque todo dia não fazer um cinema na igreja. Sim. Para as pessoas irem assistir. Porque não tem TV, não tem energia, não tem nada. Então, é o que eu falei. O que a gente puder fazer, por mais que pareça simples para nós, é muito significativo. É uma realidade que eles nunca viram e nunca acessaram. Sim. Então dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Nossa, acabou o nosso tempo já. Cara, eu passaria o dia inteiro ouvindo as histórias do pastor Walter. Tem muita coisa para falar, eu tenho certeza. Mas os demais da equipe vão passar aqui. A gente ainda vai ter gente. A gente vai falar muito sobre missões, muito desses projetos. É como eu falei, nós não estamos nem um ano ainda dentro do trabalho missionário. E vão ter as outras nações. Não são nações fáceis, nós não estamos indo em nações fáceis, né? Uma delas que a gente vai entrar, pra vocês terem ideia, é o Iraque. Então, dentro da realidade do que está acontecendo hoje. Valeu, Matheus. Valeu. Do que está acontecendo hoje, então, dessa guerra de Israel com o Irã, não é uma realidade fácil.
Mas é onde Deus está nos enviando. E a minha oração é, Senhor, nós queremos ser obedientes ao Senhor. Eu sei que o Senhor vai abrir outras portas. Deus vai nos equipar, Deus vai nos treinar. A Imagine hoje, ela é um celeiro, é muita gente boa dentro da igreja. Sim, isso é verdade. Nós temos pessoas de todas as áreas e pessoas muito boas. E eu vejo que todos estão abraçando a causa, né, pastor? Abraçando a causa. Então não é algo que o pastor Walter vai pensar sozinho ou vai realizar sozinho. Não. Nós temos gente em todas as áreas para nos ajudar. Da área do agro, quantas pessoas que queriam ir, né? E eu falei, olha, vocês vão no segundo momento. Sim. Porque agora é uma ida para espiar a terra. E nós vamos enviar pessoas do agro. É que eu falei, hoje, como igreja, nós somos uma igreja, nós podemos pegar uma cidade do 4º país mais pobre da África e nós podemos revolucionar. Parece que é sonho de um jovem, né, que não tem perspectiva da vida, não. É um sonho que está se tornando realidade. Quem pisou e olha para o corpo da igreja e você fala, nós temos pessoas para fazer uma diferença muito grande. Muitas pessoas têm perguntado, só pessoas da Imagine que podem ir nessa viagem? Por enquanto até porque nós estamos num processo de organização. Sim. Mas nós queremos no futuro abrir para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Então, por exemplo, no Malawi, quando essa estrutura estiver pronta, nós vamos ter locais com banheiro, chuveiro quente, para atender, e talvez a pessoa ela não é da Imagine, mas quer ter uma experiência de ir lá, de poder fazer a diferença, vai estar aberto para todos. Amém. 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 Muito bom estar com vocês. Cara, que palavra. Prazer é nosso, pastorzão. Muito Obrigado bom. demais por estar aqui com a gente. Muito bom, Deus obrigado. abençoe. Vai ter muito mais convites, ele falou que vai vir. Vai Se a gente vir. convidar. Então a gente vai convidar. Pra gente finalizar, pastorzão, deixa um recado pra quem tá nos assistindo, pra que às vezes eles querem, cara, gostei, amei, quero ofertar, quero doar. Deixa esse recado pra aqueles que querem fazer parte também dessa causa, porque às vezes eu me sinto muito privilegiado de ouvir. E às vezes a pessoa que tá ouvindo o Senhor pela primeira vez fala, cara, eu quero abraçar essa causa também. Amém, E aí? amém. Não, nós precisamos de todas as ajudas, porque quando a gente olha para a realidade do Paquistão, a realidade do Malawi, do Iraque que nós vamos, da Índia, a Índia hoje está se tornando um dos países mais fechados do mundo. E nós vamos estar lá também. Nós queremos levar o reino de Deus. Então você que está assistindo, ouvindo, eu quero participar. Procure a Igreja Batista Imagine. Né? Você vai conhecer os projetos. Cada dia nós estamos melhorando muito a comunicação. Aqui está a Flor. A gente tem conversado muito sobre isso. Para que realmente as pessoas possam conhecer, participar e quem deseja investir, possa investir e ter uma prestação de conta de tudo que está sendo feito. Sim. Nós estamos no início. Eu vejo muitas pessoas empolgadas. Pastor, eu vou fazer, quero fazer. Eu falo, não, fica calma. O que nós vamos fazer? Não é um trabalho de um dia, de um ano. Nós queremos realmente fazer um trabalho para daqui a 20 anos, essas crianças que nós estamos cuidando, a gente vê realmente uma mudança geracional. Por isso que muito dos nossos trabalhos, você que está aí assistindo, você vai perceber um padrão. Nós vamos investir muito em crianças para podermos fazer um trabalho geracional. Não estamos desprezando de maneira nenhuma o mais velho, o necessitado, mas o foco da Imagine nesses trabalhos vai ser com as crianças. Para que a Vai gente mudar a geração mesmo. muda a geração. Então eu falei com os missionários, olha, já vamos pensar, porque crianças que estão lá, daqui a 3, 5 anos, elas já são adolescentes. Então elas não estarão no projeto. Nós temos que dar sequência. Então nós vamos pensar, e é com vocês, como nós vamos trabalhar com um jovem que entrou como criança e amanhã vai ser jovem lá, e nós não podemos soltá-los de maneira nenhuma. Então nos ajude. Eu vejo um terreno muito propício, né, para que o evangelho avance, mas é um terreno também muito propício para que outras religiões entrem e nós vamos perder irmãos e vamos perder crianças por um prato de comida. Então, como igreja, isso me assusta. Por quê? Porque é um local que qualquer um que chegue para oferecer o mínimo, um prato de comida, ele vai ter a atenção daquela criança. Sim.
Tá? Nós temos visto movimentos assim em outros países e nós não podemos deixar que os nossos irmãos percam seus filhos, porque pessoas vão chegar para oferecer um prato de comida e vão doutriná-las em uma religião que não é o cristianismo, que nós cremos que é a solução e a salvação. Amém. Então, participe, procure a Igreja Batista Imagine. Nós só estamos começando, tem muita coisa para acontecer e nós vamos estar sempre aqui trazendo novidades. Amém. Amém. Parabéns por essa iniciativa, Muito por bom. esse tempo tão precioso. Que bom. Obrigado. Muito bom. Muito bom, pastor. Mais uma vez, brigadão. Para você que está nos assistindo, o link do nosso Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não conhece a nossa casa, venha nos visitar. Ah, pastor, sou de outra cidade, outro estado. Não importa, desce para cá, pega o avião, a gente recebe aqui. Uma satisfação imensa receber você, tá bom? Pastorzão, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Tamo Obrigado. junto. Gente, até o próximo Hypecast. Valeu, gente.